Boa tarde, caríssimos companheiros, companheiras. Nós estamos de volta com os nossos estudos em torno da temática Pensamento e Vida, livro de Emmanuel, em parceria com Francisco Cândido Xavier. Já passamos da metade do livro. Estamos caminhando para o término. Entraremos hoje na 25ª lição. Já dissemos que o livro tem 30 lições. Estamos entrando hoje na 25ª. E esta 25ª leva o título de Tolerância. Tolerância. Muito bem, nós vamos rogar a misericórdia de Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, soberanamente justo e bom, Jesus, grande trabalhador da seara do Mestre, Criador, o Filho digno de ser chamado como Filho, médico de nossas almas, e todos aqueles que se identificam com este trabalho, que não é nosso, somos simplesmente intermediário, aqueles que se encontram sintonizados na falange dos espíritos de Emmanuel, da pleiade de espíritos de Emmanuel, sem pretensões, né? Às vezes parece que, nossa, contando com a presença da falange de Emmanuel, a gente solicita, né? A gente tem que ter a humildade de solicitar, porque isso não é um trabalho nosso. E para que a gente possa obter êxito, tem que pedir auxílio para que eu possa ter entendimento, claridade mental, para passar a mensagem de uma maneira bastante simples, objetiva e ao alcance de todos os ouvintes. Primeiro, nós vamos ouvir um pouquinho a melodia graciosa e em seguida daremos entrada aos nossos estudos. Tenhamos bons momentos de estudo, com certeza. Vamos ouvir a melodia. Muito bem, vamos então iniciar o nosso estudo. Antes de darmos início, nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E neste capítulo 9, nós vamos pegar o 8º item, que trata do tema obediência e resignação. A pessoa obediente,
indiscutivelmente, ela é tolerante. A pessoa só vai conseguir desenvolver a tolerância se ela não for uma pessoa rebelde, se ela for uma pessoa que tenha no seu íntimo os princípios da tolerância. Tolerar, aceitar, resignar-se, obediência e resignação. E o Espírito, por sua vez, nesta parte, diz assim: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Olha, os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. Olha a profundidade desta assertiva. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Uma é racional, a obediência, não é? E a outra é afetiva, a resignação, é o consentimento do coração. São forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Quando a pessoa não se revolta diante dos seus testemunhos, quando a pessoa entende verdadeiramente que deve passar por aquelas provas, porque convicto na sapiência do Criador, ele sabe que essas provas são passageiras. Elas vêm e automaticamente partem. Elas não são provas efetivas e intransferíveis. Não, elas vêm, testam a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa aceitação, a nossa obediência e passam. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Olha que comparação, não é? Jesus foi a encarnação destas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Na época do Cristo, era uma época onde as virtudes haviam despencado dos seus devidos lugares, né? Ele veio logo após a passagem de Moisés, onde que precisou de usar o chicote na mão, né? Olho por olho, dente por dente. Então ele precisou, porque era um povo completamente rude.
Então veio Moisés, aplicou da sua maneira a justiça, fazendo-se ser justo, olho por olho, dente por dente. Entende? Porque o povo não sabia a obedecer se não fosse, com todo respeito da palavra, a custas pancadas. Era a época do culto do bezerro de ouro. Eles cultuavam o bezerro de ouro, que era o quê? Eram as vaidades, a ambição, a riqueza, o domínio do mais forte sobre o mais fraco, não é? Então Moisés precisou usar de recursos que estavam ao seu alcance. E os recursos que ele possuía ao alcance para aquele povo da época era a rudeza. Ele foi rude, severo. Ele se impôs a sua lei com olho por olho, dente por dente. Ele veio, segundo narra o capítulo, no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Olha o enfecho que o Espírito nos dá. Jesus veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Ele veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Jesus, 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 sois luz.